like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Salve galera do YouTube, estou aqui de volta hoje. E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as dicas e a técnica perfeita pra você fazer uma passada com a barra livre e um agachamento da maneira mais segura e mais eficaz para sua perna. Primeiramente, eu tenho que explicar para vocês a mecânica da passada do agachamento e o que elas pegam direta ou indiretamente para depois vocês aprenderem os movimentos multiarticulares que englobam mais de uma articulação na sua execução. Vão pegar músculos diretamente e indiretamente. Então, a passada do agachamento específico pega muito a perna, tanto o quadríceps quanto o posterior e indiretamente a bunda. Eu faço só no dia de perna, quadríceps, mas pega também diretamente a bunda, é óbvio. Mas dá pra você jogar mais intensidade ou menos no equipamento que você quiser, tem várias dicas pra isso aqui nos próximos capítulos. O macete que eu uso muito é um sobressalto, pode ser maneira, um pedaço de coxa, até um pedaço de madeira. Nada que escorregue, pelo amor de Deus. E eu boto ou embaixo do calcanhar ou embaixo da ponta do pé, dependendo de onde eu quero dar ênfase. O que isso significa? Quando eu quero dar ênfase na bunda, durante a passada, o agachamento, eu boto ele na ponta do pé. Então a subida vai ser basicamente fazendo força no seu calcanhar. Você vai sentir embaixo da sua bunda. Preste atenção. Pressão só no calcanhar, a ponta do pé quase relaxada e fazer devagarzinho. E para dar ênfase no quadríceps é o inverso. Eu boto ele debaixo do calcanhar, pressão toda na ponta do pé. Você vai sentir muito mais a possível. Pressão, faz simples com calma, pisa a bunda e sobe. Pisa a bunda e sobe. Deixa legal. Pisa a bunda e sobe. Pressão toda na coxa. Esmaga a ponta do pé no chão. Sempre com calma. Essa dica tá super. O agachamento da barra livre. Vou começar com essa pequenininha. Eu faço na barra livre, que é óbvio. Mas só para facilitar a visualização de vocês. Bom, primeira coisa, barra livre. Gente, concentração máxima. Esquece o ambiente. Não tem dar tchau pra colega no meio do treino com a barra nas costas. Leva a sério pra vocês não se machucarem. Sempre com calma, cuidado pra não dar problema. Bom, a barra livre. Você abre o peito, junto ao meio das suas costas e a barra fica em cima do trapézio. Não pode ser na nuca. Isso aqui, ó, é lesão de coluna séria em cima do trapézio. Tudo bem? Pés paralelos, vou começar com o agachamento. Abre o peito e empina a sua bunda. Vocês vão sentar, ó. Sentou, voltou devagarzinho. Sentou, eu crio um pouco de peito olhando pra cima, pra não balançar. Vê se dá pra ver legal. Sentou, vai fazendo força com a coxa. Voltou. Sentou e voltou. Sempre devagarzinho. O joelho não pode ser. Um erro muito comum é isso aqui, ó. Na descida do agachamento, a pessoa desce e fecha na subida, ou abre para descer. O joelho vai e volta no mesmo ângulo. Se você for fazer paralelo ou abduzido, tem que ir e voltar no mesmo ângulo. Paralelo, você vai e volta sem fechar o joelho. Se for abduzido, você vai e volta sem oscilar a articulação. Faz força na coxa para cima. O joelho não pode passar da ponta do pé. Então desceu e voltou. Vai sentar. É o movimento de sentar. E agora eu vou mostrar o afundo e a passada. O afundo é estático. Você planta a ponta do pé atrás, na frente, e você vai só rápido. E a passada você vai e volta a perna. Pode ser do canto ou a mesma perna. Vou fazer de todos os jeitos. O afundo. Aqui. Faz a mesma coisa. Barra, né? Não pode ser na boca. Compre o pé atrás e com calma você afunda. Mantenha o seu quadril encaixado. Tem que dobrar os dois joelhos. Isso aqui, ó. A cabeça vai ser legal. Devagarzinho.
e a musculatura relaxa. Então fica menos seguro e menos eficaz também. Então mantenha a perna da frente dobrada o tempo todo, tanto os apunhos, passados e agachamentos. Não esqueçam disso. Mantenha o quadril encaixado, o cotovelo alto. Esse é o apunho. A passada, a ponta do pé atrás, pisa para estabiliza, desceu, até não estica o joelho, pelo amor de Deus. Na volta, eu costumo só dar um toquezinho na ponta do pé para estabilizar. Eu não piso, porque na hora que você pisa e transfere peso, você trabalha menos a perna também e acaba sobrecarregando a lombar. Então, ó, mantém o peso num eixo só. Pisou, parou, voltou, só nesse eixo. É o eixo que está trabalhando. Essa é a passada. E a passada trocando. Pisou, apoiou, voltou, junta o pé no outro, troca a mão. Pisou, parou, afundou, de novo. Pisou, parou e afundou. Essa é a passada trocando. Não faz com pressa, faz com calma. Pisa e estabiliza, depois desce. Quanto mais calma, mais estabilidade no movimento, mais vocês vão sentir. Foi a barra olímpica que eu aprendi a agachar há 21 anos. Aprendi a fazer passada, foi tudo aqui. Melhor amiga da mulher. Eu adoro barra olímpica. As situações de peso muito mais confortáveis. A barra olímpica pesa mais ou menos em média 20 quilos. Tem mais ou menos 2 metros e quase 10, se eu não me engano, de comprimento. Eu adoro. E as meninas que vêm treinar aqui na DNA são todas treinadas nessa barra olímpica. As meninas são bicho treinando aqui. Bom, vou mostrar pra vocês agora na barra olímpica como é que faz a distribuição dos pesos diferentes. Vou botar a barra nas costas e em cima do trapézio amarrar esses cabelos. Em cima do trapézio. Vou fazer o agachamento pra vocês. Vê se aproveita em cima do trapézio. Costas contraídas. Cotovelo pra cima. Segura na barra firme. Fica com a mão mole, não, que dá problema. Pé paralelo. Eu vou agachar. Vê se aproveita legal uma vez inteira agora. Devagarzinho. Devagarzinho. É assim que eu falo com as meninas. Devagarzinho. Joelho paralelo. Estou fazendo com o joelho paralelo. Trava todas as suas costas. Trava o abdômen. O corpo todo fica comprometido com o abdômen. Esse é o agachamento com a barra. Um detalhe importante, meninas, isso aqui nunca vire o tronco com a barra nas costas. É game over pra você. Se alguém te tentar falar, depois a gente conversa, não fala com ninguém. Bom, a passada, ponta do pé atrás, estabiliza e afundou. Mantém o seu quadril encaixado o tempo todo. Não estica o joelho quando você. Essa é a passada e o afundo. Ponta do pé atrás, parou e afundou. Não estica o joelho na volta, pressão no peito para subir. Agora eu vou mostrar o mais temido, o agachamento pela frente com a barra livre. Gente, no começo dá um medo, parece que você está ficando focada, mas tem que ter calma. Conselho, treine só com a barra, sem peso. Pode ser uma barra mais fina se você não tiver rica, ou tiver com medo também por causa do peso dela. E tem que ter calma para acertar o lugar de posicionamento da barra. Se você posicionar no lugar certo, dali pra frente é só sucesso. Bom, centralizou na barra. Você vai projetar os braços para frente e vai encaixar a barra antes do. Dá pra ver onde a barra está encaixada? Bem vendo. Eu boto o dedão no peito e a mão aqui no pescoço, só para estabilizar e não deixar rolar. Cotovelo alto o tempo todo, mas a barra está encaixada antes do ombro. E daqui eu agacho. Agachei devagarzinho. Adoro agachei. Esse é para ver onde o ombro está encaixado de novo. Ó. A barra está estabilizada antes do ombro. E eu falando dessa, essa barra está aqui. E a mão eu boto aqui só para não escorregar. Não pode estar em cima do ombro. Agachou. Agachou. Você não vai sentir dor no seu punho. Você
segurar na barra assim, seu punho vai embora. E você vai estabilizar sem fazer força nos braços, praticamente. E o último agachamento vai ser com o pé abduzido. Você fazendo força mais na parte interna do pé, você vai pegar mais essa parte interna da coxa. Tem gente que sente um pouco maior de agachamento por causa da lombar. Então vamos barra no trapézio de novo, pés paralelos, para sair, tirou, aí você vai abrir um pouquinho a mais do que o quadril, a largura dos calcanhares e vira a ponta do pé para fora. É isso aqui. Agachou e subiu. Não pode esticar na volta. Pressão na perna para subir. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Quando forem devolver a barra olímpica, para que esse aqui está no lugar certo para vocês não se machucar. Esse foi o vídeo que eu mostrei que você deve usar a barra livre para fazer passada, agachamento, afundo. Meninas, barra livre é o que há. Você aprende a controlar o seu corpo, desenvolve muito melhor sua musculatura. Todas as minhas alunas fazem barra livre, eu sou apaixonada. Façam com calma, sem pressa, esquece do mundo nesse momento. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar e dar o seu